Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. É com muito carinho que eu estou aqui para meditar o Evangelho do dia de hoje com vocês. Eu, Giovanni Medeiros, e já acolho vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, pois evangelizar é a nossa missão, que seja pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo Facebook, eu acolho todos com muito carinho. Hoje é domingo, dia 24 de fevereiro de 2019. Estamos agora na 7ª semana do tempo comum. Eu convido vocês, meus queridos irmãos e irmãs, a nos colocarmos na presença do Senhor. Vamos pedir ao Espírito que venha hoje sobre nós, que nós possamos acolher a santa palavra de Deus. Juntos estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém, amém, amém. Podemos dizer ao Espírito Santo com todo o coração estas palavras do Salmo: sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Senhor, vós sois a minha parte da herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta. Até meu corpo descansará seguro. Vós me ensinareis o caminho da vida. Há abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Está lá no Salmo 15. Hoje, na primeira leitura do livro de Samuel, temos como tema fidelidade comprovada. Repito, fidelidade comprovada. Essa leitura nos motiva a refletir acerca da nossa fidelidade como servos, como servas de Deus, que confiam nos seus desígnios e esperam pela sua recompensa. Saul, rei de Israel, por inveja, procurava de todas as formas acabar com a vida de Davi, seu servo. Assim, ele se acompanhava de um exército formado de 3.000 homens e caçava Davi no deserto, como nos fala realmente essa narrativa de hoje. No entanto, o Senhor protegia Davi e não deixou que ele caísse realmente na arapuca do inimigo. Desta maneira, quando encontrou Saul dormindo, ele se recusou a matá-lo, conforme insinuação de Abissai, seu companheiro. Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. A sua fidelidade fez com que Davi realmente respeitasse o ungido de Deus, mesmo que este o perseguisse e jurasse de morte. Por isso, ele refutou: não mates, não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Disse Davi. Diante desses fatos, nós conseguimos aprender que a justiça de Deus se realiza diferentemente da justiça dos homens. Os homens, quando têm a oportunidade de vingar-se dos seus inimigos, não levam em conta se os que pretendem fazer está em conformidade com os desígnios de Deus para a sua vida. Agem sim por impulso e conforme a sua humanidade decaída os leva a praticar. Davi estava sob a proteção de Deus, ele confiou na sua misericórdia e dele esperava a recompensa.
estejamos sim certos de que todos nós que nos consideramos servos do Senhor, estamos também sob a proteção. Por isso, não precisamos aproveitar oportunidades para eliminar os nossos inimigos, mesmo que estes tramem acabar com a nossa vida. Deus é justo, Deus é fiel, Ele deseja que nós sejamos também servos justos, servos fiéis, entregando a Ele o nosso destino e a nossa vida. O salmo de hoje é o Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Aquele que teme o Senhor tem uma alma agradecida e entregue à sua misericórdia. Confia no Senhor e mesmo que seja um grande pecador, sabe que a sua compaixão é indulgente, favorável, bondosa e paciente. Deus não nos trata conforme as nossas faltas, pois é o Pai que nos criou e sabe que o pecado devastou a nossa humanidade. Assim, Ele nos cura, nos salva e nos redime. Na segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Coríntios, lá está realmente Ele. Ele diz ele fala assim: irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um servo vivo, o segundo Adão é um servo vivificante. Ele diz realmente de uma forma bem abrasiva como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres, e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Ele pede para nós termos dóceis, para que realmente sabemos entender que humanos somos, mas existe alguém maior, alguém que está aqui no meio de nós, alguém que realmente nos protege, alguém que tem que ser realmente a solução dos nossos problemas. Temos que ter uma fé vivificante, temos que acreditar no homem espiritual. Esse homem é Deus, esse homem é Deus, esse homem é Deus celeste, esse homem realmente é aquele que reflete a imagem de Todo-Poderoso, é aquele que ergue o decaído, levanta o que está precisando realmente de uma mão forte, aquele que te pega, aquele que te levanta, aquele que faz nós sermos fiéis. Eis o Senhor teu Deus, Ele entregou essa terra para que nós podemos possuí-la conforme falou o Senhor, Deus do teu país. Não tenhas medo, não te apavores, não tenhas medo, não te apavores. No Evangelho de hoje, de Lucas, o tema é andando na contramão do mundo. Repito, andando na contramão do mundo. Quando nós caminhamos aqui na terra, seguindo as concepções do mundo, isto é, o que a maioria pensa e age, a palavra de Deus nos confunde, porque ela fala justamente o contrário do que todos nós pregam. Se não tivermos uma fé firme e a certeza de que o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós, nós não conseguiríamos aprender o pensamento de Deus. Foi o próprio Jesus, Filho do Deus vivo, quem em pessoa veio realmente desbaratar a teia do inimigo, que tenha realmente que ser colocada em nós uma doutrina de morte. Por isso, quando nós ouvimos Jesus falar coisas como amar os inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam, bendizer aos que nos amaldiçoam, rezar pelos caluniadores, dar a outra face depois de tomar uma bofetada, dar a túnica quando alguém já nos tomou o manto, etc e tal, nós nos apavoramos. E agora? Como fazer isso? E por que agir assim? Como fazer isso? E por que agir assim? A grande chave, que nós possamos compreender isso, está justamente nessa expressão de Jesus: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles.
quando nos colocamos no lugar do outro, quando nos envolvemos com os outros, nós podemos compreender as suas motivações e assim podemos perdoar, podemos compreender e acolher. Depois também Jesus nos faz outras indagações. Qual é a recompensa? Recompensa que nós teremos se fizermos o bem só a quem nos fizer o bem. Se amarmos somente a quem nos ama, qual será o mérito? Se emprestarmos dinheiro somente a quem pode nos pagar, nós não estaremos fazendo por amor, mas sim por conveniência. Outra expressão que nos ajuda a compreender: sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Finalmente, Jesus nos dá a dica para que nós sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Não julgar, porque então também não seremos julgados. Não condenar, porque também não seremos condenados. Perdoar para que sejamos perdoados. Dar para poder então receber. Enfim, com a mesma medida com que nós medimos os outros, isto é, da mesma forma, na mesma proporção, no mesmo jeito, nós seremos também medidos. Pergunto, você tem dificuldades em acolher essa palavra, amado? Quais são as orientações de Jesus? Qual dessas orientações lhe é mais difícil de viver hoje? Como você costuma julgar as pessoas que erram? Você costuma fazer o bem sem olhar a quem? Ou você só ajuda quem você conhece? Você acha que tem necessidade de amar as pessoas que estão fora do seu ciclo de amizade? São palavras duras, são palavras que nos levam a refletir. O que nós devemos fazer? Não podemos ser egoístas, não podemos ser frios e calculistas, não podemos ser indiferentes à voz de Deus, não podemos ser abalados por qualquer vento, nós não podemos ser radicais e sem santidade, nós não podemos ser ociosos no trabalho do Senhor, não podemos jamais ser falsos uns com os outros, não podemos ser atalaias medrosos. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Temos que ser enfermeiros para este mundo doente. Temos que ser refletores do sol da justiça, adoradores incessantes ao Pai, adoradores incessantes, implacáveis com o inimigo, firmes como os montes de Sião, ó Pai. Brasas ardentes, brasas acesas, a serem realmente espalhadas pela cidade. Poderosos exemplos de fé nós temos que ser, poderosos exemplos de fé. E o mais importante, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Tome posse hoje, amado e amada. Pois eu digo agora, ó Nossa Senhora, quem confia em Maria nunca ficará desiludido. Maria é a nossa guia, a nossa mestra, a nossa mãe. Maria Santíssima sempre foi uma mãe para nós. Maria garante-nos que, se formos seus devotos, nos recolherá com seus filhos, nos cobrirá com seu manto, nos encherá de bênçãos neste mundo, para nos obter depois o paraíso. Amém, amém a esta sua Mãe Celeste. Recorram a ela de coração e estejam sempre certos de que, quantas graças vocês pedirem a ela, ela lhes concederá. Contanto que não peçam coisas prejudiciais a você. As mães da terra nunca abandonam seus filhos, o mesmo faz Maria. Maria que tanto ama os seus filhos ao longo da vida, com tanta ternura, com tanta bondade, ela irá sempre protegê-los nos últimos instantes, quando a necessidade é a maior. Maria, ela protege os seus devotos em todas as necessidades, mas os protege especialmente na hora da morte. É quase impossível ter com Jesus se não se vai por meio de Maria. Oração. Quem reza, ocupa-se
Ocupe-se da coisa mais importante de todas. A oração é como uma arma que nós devemos sempre ter pronta para nos defender no momento do perigo. A oração é o primeiro alimento do espírito, como o pão é o alimento do corpo. Há que rezar com uma ilimitada esperança de ser ouvidos. Quem não reza, não persevera na virtude. Santo Agostinho diz que quem aprende a rezar bem, aprende a viver bem. Repito, quem aprende a rezar bem, aprende a viver bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, amém, amém. Pois debaixo de vossa proteção, nós nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezai as nossas súplicas em nossas necessidades, mas sim livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa, ó Virgem bendita. Mãe auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ouve, Senhor, as nossas orações e chegue a vós os nossos clamores. O Senhor esteja convosco, Ele esteja no meio de nós. Estamos unidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém, assim seja.